Olá, e seja muito bem-vindo a mais uma jornada noturna por um dos cenários mais perturbadores que a física pode nos oferecer. Antes de começarmos, adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite. Está aí na América Latina, acompanhando enquanto a noite se aprofunda? Ou talvez do outro lado do Atlântico, onde o dia já desponta? Deixe nos comentários, porque há algo poeticamente apropriado em saber que, enquanto exploramos um cenário sobre a rotação da Terra, você está literalmente girando pelo espaço a mais de 1.600 quilômetros por hora. E já que estamos falando de movimento, se você aprecia este tipo de conteúdo que te faz questionar a realidade enquanto relaxa, considere deixar um like. Não pela métrica, mas porque é genuinamente reconfortante para mim saber que essas ideias ressoam com você. E se ainda não é inscrito, bem, você sabe o que fazer. Para os que já são parte desta comunidade noturna, meu sincero obrigado. Vocês tornam possível que eu continue explorando essas estranhezas cósmicas. Agora, permita-me começar com uma confissão levemente cômica. Passei a última semana pesquisando maneiras de destruir o mundo e meu histórico de busca está absolutamente aterrorizante. Como parar a rotação da Terra? Velocidade de impacto atmosférico? Quanto tempo até extinção total? Se alguém da inteligência artificial estiver monitorando, prometo que é apenas para conteúdo educacional. Mas falando sério por um momento, quero que você pense no que está fazendo agora. Talvez esteja deitado na cama, ou sentado em uma poltrona confortável, ou quem sabe caminhando enquanto escuta. Você se sente parado, certo? Estável, firme. A realidade ao seu redor parece sólida, confiável, imóvel. Há uma sensação reconfortante nisso. Essa ilusão de que o chão sob seus pés é uma base fixa no universo. Mas aqui está a verdade que seu cérebro esconde de você a cada segundo. Você está viajando através do vácuo do espaço a uma velocidade que faria qualquer carro de corrida parecer uma tartaruga entediada. Neste exato instante, dependendo de onde você está no planeta, você pode estar se movendo a mais de 1.600 quilômetros por hora. 1.600. É mais rápido que um avião comercial. É mais rápido que o som viajando através de certas camadas da atmosfera. E você não sente absolutamente nada. Seu café fica parado na mesa. Pássaros voam normalmente lá fora. Crianças brincam sem serem arremessadas para o espaço. Tudo funciona, com uma normalidade tão perfeita que nunca, nem por um segundo, você para considerar o movimento frenético que sustenta essa tranquilidade. E é exatamente essa invisibilidade que torna o cenário de hoje tão perturbador. Porque quando algo que nunca percebemos é removido, quando um movimento que nem sabíamos que existia simplesmente para, as consequências não são sutis. Elas são catastróficas de uma forma que desafia a imaginação. Então, esta noite, vamos explorar juntos uma pergunta que deveria ser impossível, mas que revela verdades profundas sobre a fragilidade da existência. O que aconteceria se a Terra parasse de girar amanhã? Não gradualmente, não ao longo de milhões de anos, mas de repente. Amanhã de manhã, às 9 horas, o planeta simplesmente congela em sua rotação. O que aconteceria no primeiro segundo? Na primeira hora? No primeiro dia? E quanto tempo levaria até que tudo que conhecemos deixasse de existir? Neste vídeo, vamos flutuar suavemente por cada estágio desse apocalipse hipotético, desde a física brutal do momento inicial até as consequências ambientais que se desenrolariam ao longo de semanas e meses. Vamos descobrir que a rotação da Terra não é apenas um detalhe astronômico interessante, mas o próprio ritmo que mantém a atmosfera no lugar, que cria o campo magnético que nos protege, que sustenta os oceanos em sua posição, que torna possível o ciclo de dia e noite que rege toda a vida no planeta. Então, aconchegue-se, ajuste o travesseiro, feche os olhos se isso te ajudar a visualizar melhor. Vamos começar devagar, construindo a compreensão camada por camada, até que você consiga sentir, visceralmente, por que a rotação invisível da Terra é a diferença entre um planeta vibrante e uma rocha morta flutuando no vazio. Respiração funda. Vamos começar.
Primeiro, precisamos estabelecer o que realmente está acontecendo neste exato momento. A Terra é uma esfera, girando em seu próprio eixo, completando uma rotação completa a cada 24 horas. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não considera. Diferentes partes da Terra se movem a velocidades drasticamente diferentes. Se você está parado no Polo Norte ou no Polo Sul, tecnicamente você está girando, mas mal se move do lugar. É como ficar no centro de um carrossel. Você gira, mas não viaja muita distância. Mas se você está no Equador, na linha imaginária que divide o planeta ao meio, você está percorrendo aproximadamente 40 mil quilômetros em 24 horas. Faça as contas, e você descobre que está viajando a cerca de 1.670 km por hora. 1.670 km por hora. Deixe isso afundar por um momento. É mais rápido que a maioria dos aviões a jato. É mais do que o dobro da velocidade do som no ar ao nível do mar. E você está fazendo isso agora, sentado confortavelmente, sem sentir absolutamente nada. Por que você não sente? Porque tudo ao seu redor está se movendo junto com você. O ar, os prédios, as árvores, os oceanos, tudo. É como estar em um trem perfeitamente suave, viajando a velocidade constante. Enquanto nada acelera ou desacelera, enquanto a velocidade permanece uniforme, você não tem como detectar o movimento. Galileu entendeu isso há 400 anos atrás. Einstein construiu toda uma teoria sobre isso. É um dos princípios fundamentais da física. Movimento uniforme é indistinguível de repouso. Mas aqui está onde as coisas ficam interessantes e perturbadoras. Se a Terra parasse de girar amanhã, se aquele movimento de 1.600 km por hora simplesmente congelasse, a Terra pararia. Mas você não pararia. Nem a atmosfera, nem os oceanos, nem nada que não esteja fisicamente preso à superfície rochosa do planeta. Lembra da física básica que você aprendeu na escola? Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. É a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando você está em um carro e o motorista freia bruscamente, seu corpo é lançado para frente. Não porque algo o empurrou, mas porque você estava se movendo e quer continuar se movendo, mesmo que o carro tenha parado. Agora, multiplique isso por 1.600 km por hora e aplique a tudo que existe na superfície do planeta. O que aconteceria no primeiro segundo após a Terra parar de girar é tão violento, tão absolutamente catastrófico, que é difícil até descrever adequadamente. Mas vamos tentar, devagar, construindo a imagem. Peça por peça. Imagine que você está de pé em algum lugar próximo ao Equador. São 9 horas da manhã de uma quinta-feira qualquer. O sol está nascendo. Você acabou de tomar café. O dia promete ser normal. E então, sem aviso, sem som, sem qualquer indicação prévia, a Terra para. No primeiro milésimo de segundo, você não notaria nada. Mas então a inércia agiria. Seu corpo, que estava viajando a 1.600 km por hora, junto com a superfície da Terra, de repente não tem mais. Superfície se movendo com ele. E você continua se movendo para o leste, a 1.600 km por hora. Você seria lançado horizontalmente através do ar mais rápido que qualquer bala de rifle, mais rápido que a velocidade do som. Em menos de um segundo, você e todo ser humano, todo animal, todo objeto solto na superfície seria arremessado para o leste com força suficiente para desintegrar matéria orgânica no impacto. Prédios que não estão fundidos na rocha sólida seriam arrancados de suas fundações e lançados como brinquedos. Carros, árvores, casas inteiras, tudo viraria projéteis supersônicos. A destruição seria tão completa, tão instantânea, que não haveria tempo nem para processar o que está acontecendo. Mas isso é apenas o que aconteceria com objetos sólidos. O que acontece com a atmosfera é ainda mais espetacular e, de certa forma, mais aterrorizante. A atmosfera da Terra, todo aquele ar que você respira sem pensar, está se movendo junto com o planeta. Quando a Shindoizazai
Superfície rochosa para. Mas a atmosfera não. Você tem efetivamente todo o ar do planeta continuando seu movimento para o leste a velocidades supersônicas. É como se um vento mais poderoso que qualquer furacão registrado, mais forte que qualquer tornado, mais violento que qualquer tempestade que já existiu, varrasse instantaneamente toda a superfície do planeta. Mas não seria apenas vento. Seria ar se movendo tão rápido que se comportaria mais como líquido, ou até sólido. O atrito com a superfície agora estacionária geraria calor instantâneo e catastrófico. Estamos falando de temperaturas que derretem rocha, que vaporizam água, que incineram tudo que toca. A camada superior da atmosfera, movendo-se ainda mais rápido por estar mais longe do centro da Terra, criaria ondas de choque que ripam através de toda a coluna de ar. O estrondo sônico resultante seria tão alto que poderia destruir estruturas celulares apenas com a pressão sonora. E ainda não falamos dos oceanos. Os oceanos da Terra contêm aproximadamente 1,350 trilhões de quilômetros cúbicos de água. Toda essa água está girando junto com o planeta. Quando a Terra para, mas a água não, você tem essencialmente uma parede líquida de todos os oceanos do mundo, continuando seu movimento para o leste. Perto do Equador, onde a velocidade rotacional é máxima, tsunamis com quilômetros de altura varreriam continentes inteiros. Não seriam ondas no sentido tradicional, seriam transferências de massa líquida, relocações de oceanos inteiros acontecendo em minutos. A quantidade de energia cinética envolvida é tão vasta que desafia a compreensão humana. Costas que existiram por milhões de anos desapareceriam em segundos. Cidades costeiras seriam não destruídas, mas completamente apagadas, como se nunca tivessem existido. A água continuaria se movendo para o interior, subindo montanhas, atravessando vales, até que finalmente a fricção e a gravidade a desacelerassem. E tudo isso aconteceria nos primeiros minutos após a parada. Se você pudesse, hipoteticamente, observar isso de um satélite muito distante, seguro da física terrestre, você veria algo que pareceria quase impossível. Veria a atmosfera se separar da superfície, criando um anel temporário de ar ao redor do planeta. Veria os oceanos se redistribuindo com uma violência que tornaria a superfície da Terra irreconhecível. Veria nuvens de poeira e vapor d'água subindo tão alto que obscureceriam o planeta inteiro. E, então, gradualmente, ao longo de horas, veria tudo começar a se assentar. A atmosfera, desacelerada pela fricção, eventualmente pararia de se mover. Os oceanos, após sua dança apocalíptica, encontrariam novos níveis ditados apenas pela gravidade, sem a força centrífuga da rotação para mantê-los em suas bacias tradicionais. Mas aqui está o que torna isso tudo ainda mais perturbador. Mesmo se por algum milagre impossível da física você sobrevivesse aos primeiros minutos, mesmo se estivesse em algum bunker profundo que de alguma forma resistisse às forças envolvidas, seus problemas estariam apenas começando. Porque o que acontece no primeiro instante é apenas o início. As consequências de longo prazo da parada da rotação terrestre são, de certa forma, ainda mais devastadoras que o cataclismo inicial, e levam mais tempo para matar tudo. Vamos começar com algo que você provavelmente nunca pensou muito sobre: o dia e a noite. Neste momento, enquanto você escuta isto, metade da Terra está iluminada pelo Sol e metade está na escuridão. E essa divisão está constantemente mudando conforme o planeta gira. Você experimenta isso como o ciclo de 24 horas que rege sua vida inteira, desde quando você acorda até quando você dorme. Mas se a Terra parar de girar, esse ciclo desaparece. Não fica mais lento, não se torna menos regular. Simplesmente deixa de existir. Agora, aqui está um detalhe crucial que muitas pessoas não percebem imediatamente. A Terra ainda estaria orbitando o Sol. Apenas a rotação pararia, não a translação. Então sim, haveria ainda um tipo de ciclo dia-noite, mas funcionaria de forma completamente diferente. A Terra leva 1 ano para orbitar o Sol.
Se ela não está mais girando em seu próprio eixo, isso significa que cada dia duraria 6 meses. 6 meses de luz solar direta e contínua em um lado do planeta. 6 meses de escuridão completa e ininterrupta no outro lado. Deixe sua mente realmente processar isso. 6 meses de sol. 6 meses sem noite, sem refresco noturno, sem pausa no bombardeio de radiação solar. E então, 6 meses de escuridão absoluta, sem um único raio de luz, sem qualquer aquecimento solar. As consequências disso são tão profundas que mudam fundamentalmente a própria possibilidade de vida no planeta. Vamos começar com o lado que está enfrentando o Sol. Durante 6 meses, a mesma face da Terra recebe luz solar direta. No início, pode até parecer agradável, um verão eterno, mas sem a rotação para distribuir o calor, sem a alternância de dia e noite para permitir resfriamento, as temperaturas começam a subir. E subir, e continuar subindo, não seria um aquecimento uniforme. O ponto diretamente abaixo do Sol, o que chamamos de ponto subsolar, receberia a intensidade máxima de radiação. Conforme você se afasta desse ponto em direção ao que seria o pôr do sol permanente, na linha que divide luz de escuridão, a intensidade diminui. Mas perto do centro, sob o sol constante, as temperaturas alcançariam níveis que tornam a superfície literalmente inabitável. Estamos falando de temperaturas acima de 70, 80, talvez até 90 graus Celsius, sustentadas não por horas, mas por meses. Qualquer água na superfície evaporaria. Plantas morreriam não por falta de luz, mas por excesso de calor. O solo racharia e se tornaria pó. A própria atmosfera nessa região se tornaria tóxica, carregada de vapores e gases liberados por rochas superaquecidas. E então, 6 meses depois, quando a órbita da Terra finalmente move esse lado para longe do Sol, quando finalmente chega a escuridão, não há alívio, porque agora você enfrenta 6 meses sem qualquer aquecimento solar. As temperaturas despencam, rápido, sem a inércia térmica que a rotação proporciona, sem o calor acumulado nos oceanos sendo constantemente redistribuído. O lado escuro da Terra se torna um freezer cósmico. Temperaturas cairiam para 50, 60 graus Celsius negativos. Talvez mais frio ainda em regiões de alta altitude ou latitude. Qualquer água que restasse congelaria sólida. O solo se tornaria duro como concreto. A própria atmosfera começaria a condensar em algumas áreas, transformando-se em neve de nitrogênio e oxigênio, que cairia silenciosamente sobre a Terra congelada. E durante tudo isso, durante esses ciclos de inverno e congelamento, haveria uma faixa estreita entre os dois extremos, uma linha crepuscular, onde o Sol permanece eternamente no horizonte. Nem dia, nem noite, mas um eterno pôr do Sol ou nascer do Sol, dependendo da perspectiva. Você poderia pensar que essa faixa seria o lugar ideal para a vida sobreviver. Não muito quente, não muito frio, sempre com alguma luz. E você estaria parcialmente certo. Essa região crepuscular seria, teoricamente, a única zona onde temperaturas poderiam permanecer dentro de um range que a vida complexa suporta. Mas aqui está o problema. Essa faixa não seria estável. Conforme a Terra orbita e as estações mudam, essa linha se moveria. O que é crepúsculo hoje seria luz intensa em 3 meses e escuridão total em 9 meses. Nenhum ecossistema poderia se adaptar a mudanças tão drásticas e lentas ao mesmo tempo. E ainda não tocamos no que pode ser a consequência mais devastadora da parada da rotação: a morte do campo magnético terrestre. Você provavelmente sabe que a Terra tem um campo magnético. É o que faz as bússolas funcionarem, o que cria as auroras boreais e austrais. Mas o que você talvez não saiba é por que esse campo magnético existe e o que o sustenta. No centro da Terra, há um núcleo de ferro e níquel, parcialmente líquido, incrivelmente quente, sob pressões inimagináveis. Esse núcleo líquido está constantemente em movimento, girando e fluindo em padrões complexos impulsionados pelo calor do núcleo interno sólido.
Esse movimento de metal líquido condutor gera correntes elétricas, e essas correntes elétricas criam um campo magnético. É um dínamo planetário, um gerador natural que está funcionando há bilhões de anos. Mas aqui está o detalhe crucial. Esse dínamo depende do movimento, depende da rotação da Terra para manter os padrões de fluxo que geram o campo magnético. Se a rotação da Terra para, o movimento no núcleo líquido eventualmente se desorganiza, e quando isso acontece, o campo magnético enfraquece e, eventualmente, desaparece. Não seria instantâneo. O núcleo tem sua própria inércia, seu próprio momentum. Levaria anos, talvez décadas, para o campo magnético finalmente colapsar. Completamente. Mas colapsaria. E quando isso acontecesse, a Terra ficaria nua ao vento solar. O vento solar é um fluxo constante de partículas carregadas que o Sol emite em todas as direções. É radiação, prótons, elétrons, núcleos de hélio, todos viajando a velocidades absurdas. Nosso campo magnético age como um escudo invisível, desviando a maioria dessas partículas ao redor da Terra, protegendo a superfície e a atmosfera. Sem esse escudo, o vento solar atinge a atmosfera diretamente. E ao longo de milhares ou milhões de anos, literalmente arranca a atmosfera, átomo por átomo, e a sopra para o espaço. É o que aconteceu com Marte, um planeta que já teve uma atmosfera densa e provavelmente água líquida na superfície, mas que perdeu seu campo magnético bilhões de anos atrás e lentamente foi despojado de seu ar. Então, mesmo se por algum milagre a vida sobrevivesse aos cataclismos iniciais, mesmo se organismos encontrassem maneiras de lidar com os ciclos extremos de temperatura, ainda haveria essa sentença de morte lenta e inevitável, a erosão da própria atmosfera que torna a vida possível. E há ainda um outro efeito, mais sutil, mas igualmente devastador, relacionado aos oceanos. Lembra que eu mencionei que a rotação da Terra cria uma força centrífuga? Essa força empurra a água em direção ao Equador, fazendo com que os oceanos sejam ligeiramente mais profundos no Equador do que nos polos. É uma diferença sutil, apenas alguns quilômetros, mas é real e mensurável. Quando a Terra para de girar, essa força centrífuga desaparece, e a água, obedecendo apenas à gravidade, começa a se redistribuir. Os oceanos fluem em direção aos polos. Não rapidamente, não catastroficamente como na parada inicial, mas gradual e inexoravelmente. Ao longo de semanas e meses, o nível do mar no Equador cai drasticamente, enquanto nos polos aumenta. Regiões costeiras equatoriais, que sempre foram oceano, se tornam terra seca. Enquanto isso, áreas polares que sempre foram terra firme são inundadas. Portos se tornam inúteis. Rotas marítimas deixam de existir. Todo o equilíbrio geográfico que a humanidade construiu ao longo de milênios se torna irrelevante. E com essa redistribuição da água vem uma mudança na própria forma da Terra. O planeta não é uma esfera perfeita, é ligeiramente achatado nos polos e inchado no Equador, precisamente por causa da rotação. Sem essa rotação, a Terra lentamente começaria a se tornar mais esférica, com a massa se redistribuindo. Placas tectônicas se moveriam, terremotos se tornariam comuns. Vulcões que estiveram adormecidos por séculos poderiam acordar. É difícil até imaginar a magnitude completa dessa transformação. Não seria apenas o fim da civilização humana, seria o fim da Terra, como um planeta habitável. Seria uma transformação tão fundamental que o planeta resultante seria, em todos os aspectos importantes, um mundo diferente. E ainda assim, aqui está o pensamento que me assombra enquanto contemplo tudo isso. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, todos esses sistemas estão funcionando perfeitamente. A rotação continua, suave e constante. O campo magnético nos protege. Os oceanos permanecem em seus lugares. O ciclo de dia e noite continua seu ritmo eterno. Mas você nunca pensa nisso. Nenhum de nós pensa. É invisível, imperceptível, tão fundamental que se torna background, ruído de fundo da existência. E talvez seja exatamente assim que deve ser.
Talvez se pensássemos constantemente sobre quão frágil é o equilíbrio que sustenta tudo, ficássemos paralisados pela ansiedade cósmica. Mas há algo profundamente humano nesse exercício de imaginação. Em considerar o impossível, exploramos os limites do possível. Em visualizar a destruição, aprendemos a apreciar a preservação. Em contemplar o fim, talvez comece a entender quão milagrosa é a continuação. E a rotação continua, 1.600 km por hora no Equador. Um pouco menos onde você está, talvez, dependendo da sua latitude. Mas continua, agora, neste instante, carregando você através do vácuo do espaço com uma constância que precedeu toda a história humana e que continuará muito depois que nossa espécie for apenas uma nota de rodapé nos registros geológicos. Mas ainda há mais nessa história, porque até agora falamos sobre física e geologia, sobre atmosferas e oceanos, sobre campos magnéticos e distribuição de água, mas não falamos ainda sobre a vida, sobre ecossistemas, sobre as intrincadas teias de existência que dependem, de formas que raramente consideramos, desse giro invisível. E é para lá que vamos agora, para explorar como cada forma de vida, desde as bactérias mais simples até os ecossistemas mais complexos, está fundamentalmente entrelaçada com a rotação da Terra de maneiras que vão muito além de apenas luz solar e temperatura. Vamos começar com algo que parece simples, mas que revela uma complexidade surpreendente: as plantas. Você provavelmente aprendeu na escola que plantas precisam de luz solar para fotossíntese. Parece direto, não é? Luz entra, energia é capturada, açúcares são produzidos. Mas a realidade é muito mais sofisticada do que isso. As plantas não apenas precisam de luz, elas precisam do ritmo da luz. Elas precisam do ciclo. Dentro de cada célula vegetal, há relógios moleculares incrivelmente precisos que rastreiam o ciclo de 24 horas. Esses relógios, chamados ritmos circadianos, não são apenas respostas passivas à luz e escuridão. São mecanismos ativos, que antecipam as mudanças, que preparam a planta para o que está por vir. Durante a noite, a planta não está simplesmente esperando o amanhecer. Ela está ativamente se preparando para ele, movendo recursos internos, ajustando enzimas, posicionando organelas. Existem genes que são ativados apenas durante o dia, outros que funcionam apenas à noite, processos metabólicos que dependem da alternância entre luz e escuridão. Não é apenas sobre ter energia solar disponível, é sobre ter padrões previsíveis de disponibilidade. E aqui está o problema: se a Terra para de girar, se você tem 6 meses de luz seguidos por 6 meses de escuridão, esses ritmos se quebram completamente, irreparavelmente. Imagine uma planta tentando lidar com 6 meses de luz constante. Nos primeiros dias, talvez até semanas, ela poderia continuar funcionando, confusa mas operacional, mas sem a noite, sem o período de escuridão que permite certos processos de reparo, sem o ritmo que regula o crescimento e desenvolvimento, a planta começa a entrar em colapso a nível celular. Fotossíntese produz radicais livres como subprodutos. Normalmente, a planta tem a noite para lidar com esses compostos reativos, para reparar os danos que causam. Mas sob luz constante, os danos se acumulam mais rápido do que podem ser reparados. As folhas começam a embranquecer, a morrer de dentro para fora, não por falta de luz, mas por excesso dela. E então, quando finalmente vem a escuridão, quando os 6 meses de dia terminam e começam os 6 meses de noite, a planta enfrenta um problema diferente, mas igualmente fatal. Sem luz, não há fotossíntese. As reservas de energia que a planta acumulou durante os meses de luz eventualmente se esgotam. E diferente de um inverno normal, onde a planta entra em dormência, sabendo de certa forma que a primavera está a apenas alguns meses de distância, agora não há fim previsível à escuridão. Primeiro morrem as folhas, depois os galhos menores. Eventualmente, mesmo as raízes, enterradas no solo escurecido, esgotam suas reservas. E a planta morre, não com um colapso dramático,
mas com uma lenta e inexorável falha de sistemas. Agora, multiplique isso por cada planta na Terra, cada árvore, cada arbusto, cada grama, cada alga microscópica no oceano, todas enfrentando o mesmo colapso de ritmo, todas tentando sobreviver em um mundo onde os ciclos que governaram sua existência por bilhões de anos simplesmente desapareceram. E quando as plantas morrem, tudo que depende delas morre também. Os herbívoros seriam os primeiros. Sem vegetação nova crescendo, sem forragem disponível, eles esgotariam rapidamente as fontes de alimento disponíveis. Você poderia imaginar que haveria uma superabundância inicial, todas as plantas mortas disponíveis para consumo. Mas plantas mortas se decompõem ou se tornam secas demais para serem nutritivas. E mesmo que houvesse comida disponível, os herbívoros enfrentariam seus próprios problemas com a ruptura dos ciclos, dia-noite. Porque não são apenas as plantas que têm ritmos circadianos. Todos os animais têm. Todos nós temos. Seu corpo, neste exato momento, está rastreando o tempo. Não apenas o tempo que você mede com relógios, mas o tempo biológico. Hormônios que aumentam e diminuem em ciclos de 24 horas. Temperatura corporal que varia ao longo do dia. Processos digestivos que funcionam melhor em certas horas. Até mesmo seu sistema imunológico responde de forma diferente a infecções, dependendo da hora do dia. Tudo isso é calibrado ao longo de milhões de anos de evolução para um ciclo de 24 horas. Luz durante o dia, escuridão durante a noite, repetindo infinitamente. Em um mundo sem esse ciclo, seu corpo entraria em uma espécie de deriva temporal. Você ficaria cansado em horários aleatórios. Teria fome em momentos que não fazem sentido. Seu sistema imunológico funcionaria de forma errática. A produção de melatonina, o hormônio que regula o sono, se tornaria caótica ou cessaria completamente. Estudos com humanos em ambientes isolados, sem pistas de tempo natural, mostram que nossos ritmos circadianos começam a se desalinhar. Algumas pessoas desenvolvem ciclos de sono-vigília de 25 ou 26 horas. Outras ficam completamente desincronizadas, dormindo e acordando em intervalos imprevisíveis. E isso é apenas após semanas ou meses. Imagine anos. Imagine uma vida inteira nascida em um mundo sem ciclo dia-noite. Os efeitos psicológicos seriam devastadores. Humanos em regiões polares, onde experimentam noite polar ou dia polar por alguns meses, reportam taxas elevadas de depressão, ansiedade, distúrbios de humor. E isso é temporário, sabendo que o ciclo normal retornará. Em um mundo onde os ciclos desapareceram permanentemente, onde a luz ou escuridão se estende por meses sem fim, a saúde mental da população sobrevivente entraria em colapso. Mas vamos voltar aos ecossistemas, porque há camadas de complexidade aqui que vão muito além de plantas e animais individuais. Considere os oceanos. Os oceanos da Terra não são apenas grandes massas de água salgada. São ecossistemas tridimensionais incrivelmente complexos, com vida existindo desde a superfície iluminada pelo Sol até as profundezas abissais que nunca viram luz. Na superfície, microscópicas algas chamadas fitoplâncton realizam fotossíntese, assim como as plantas terrestres. Na verdade, o fitoplâncton é responsável por cerca de metade de todo o oxigênio produzido na Terra, mais que todas as florestas tropicais combinadas. Esses organismos minúsculos, flutuando aos trilhões nos metros superiores do oceano, são os pulmões invisíveis do planeta. E como as plantas terrestres, o fitoplâncton depende de ritmos. Não apenas de luz, mas de ciclos de nutrientes que são, eles mesmos, regulados pela rotação da Terra. Correntes oceânicas que trazem nutrientes das profundezas para na superfície. Migrações verticais diárias de zooplâncton que comem fitoplâncton durante a noite e descem durante o dia. Todo um ciclo de vida e morte calibrado para 24 horas. Quando a Terra para de girar, quando os oceanos se redistribuem e as correntes se reorganizam de formas caóticas, quando o ciclo de luz se estende para meses,
esses sistemas entram em colapso. O fitoplâncton morre, e quando o fitoplâncton morre, a base de toda a cadeia alimentar marinha desaparece. Pequenos peixes que comem plâncton morrem de fome. Peixes maiores que comem os peixes menores seguem. Eventualmente, até os predadores do topo, as baleias, os tubarões, tudo entra em declínio. Os oceanos, que sempre foram azuis vibrantes e cheios de vida, começariam a se tornar zonas mortas, vastas extensões de água estéril sob um sol implacável ou uma escuridão eterna. E há algo particularmente perturbador sobre a morte dos oceanos, que vai além da perda de biodiversidade. Os oceanos são o principal regulador do clima da Terra. Eles absorvem calor durante o dia e o liberam durante a noite. Eles absorvem dióxido de carbono da atmosfera. Eles produzem oxigênio. Quando os oceanos morrem, todo o sistema climático do planeta entra em uma espiral de feedback positivo em direção à inabitabilidade. Mais dióxido de carbono na atmosfera leva a mais efeito estufa. Menos oxigênio produzido significa que respirar se torna progressivamente mais difícil. O calor absorvido pelos oceanos mortos não é mais redistribuído, criando extremos de temperatura ainda mais severos. É uma cascata de falhas de sistema. Cada colapso desencadeia o próximo, cada perda amplifica as perdas subsequentes, até que o que você tem não é mais um planeta com problemas, mas um planeta fundamentalmente transformado em algo alienígena. Mas vamos considerar um pensamento ainda mais perturbador. E se, contra todas as probabilidades, alguns organismos sobrevivessem? E se houvesse bolsões de vida que conseguissem, de alguma forma, persistir neste novo mundo hostil? Lembra da faixa crepuscular que mencionei? Aquela linha estreita onde o Sol permanece eternamente no horizonte? Teoricamente, poderia haver condições ali, por pelo menos parte do ano, onde temperaturas permanecessem dentro de um range tolerável. Não confortável, não ideal, mas tolerável. Talvez algumas plantas extremamente resistentes conseguissem sobreviver nessa zona, adaptando-se à luz constante mas fraca. Talvez alguns animais, os generalistas, os adaptáveis, os sobreviventes natos, pudessem encontrar maneiras de persistir ali. Bactérias certamente sobreviveriam. Algumas delas conseguem sobreviver em qualquer lugar, desde geysers vulcânicos até o vácuo do espaço. Mas aqui está o que torna isso tão fascinante e triste ao mesmo tempo. Mesmo que a vida persistisse, seria uma vida radicalmente diferente. Não haveria mais florestas majestosas, não haveria mais os ecossistemas complexos e interdependentes que conhecemos. Haveria apenas sobrevivência crua, existência no limite absoluto do possível. E ao longo de gerações, se houvesse gerações, a vida que sobrevivesse evoluiria para este novo mundo. Adaptações para lidar com luz constante ou escuridão prolongada. Metabolismos que funcionam sem ritmos circadianos. Estratégias reprodutivas que não dependem de estações. Em milhões de anos, poderia surgir uma biosfera totalmente nova, tão diferente da atual quanto a vida em uma lua de Júpiter seria diferente da vida na Terra. Seria tecnicamente vida, mas seria reconhecível como tal? Teria alguma continuidade com a vida que veio antes? Há algo profundamente melancólico nessa possibilidade. A ideia de que a vida é tão resiliente que até mesmo após um cataclismo que deveria ser absolutamente final, ela encontra uma maneira de continuar. Mas é uma continuidade que carrega tão pouca semelhança com o que veio antes que você se pergunta se não é, em algum sentido filosófico, uma vida completamente nova. E isso nos leva a uma pergunta que tem me assombrado durante toda essa exploração. O que exatamente torna um planeta habitável? Não apenas capaz de suportar vida microbiana em nichos extremos, mas verdadeiramente habitável, capaz de sustentar ecossistemas complexos, biodiversidade, talvez até civilizações? Quando astrônomos procuram por planetas potencialmente habitáveis ao redor de outras estrelas, eles procuram por certos critérios. Distância certa da estrela para permitir água líquida, atmosfera substancial, campo magnético para proteção, mas raramente consideram a rotação.
E talvez devessem, porque o que este exercício de pensamento revela é que a rotação não é apenas um detalhe, é fundamental. É o que cria ciclos dia-noite que ritmos biológicos podem seguir. É o que gera campos magnéticos que protegem a atmosfera. É o que distribui calor e água de forma relativamente uniforme. É o que mantém os oceanos em seus lugares e a atmosfera aderida à superfície. Um planeta sem rotação, ou com rotação extremamente lenta, não é apenas um planeta com dias longos. É um planeta fundamentalmente diferente, talvez fundamentalmente inóspito para o tipo de vida complexa que conhecemos. E isso torna a Terra, girando suavemente a 1.600 km por hora, não apenas especial, mas extraordinariamente improvável. A rotação certa, na velocidade certa, estável por bilhões de anos. Não tão rápida que forças centrífugas rasgam o planeta. Não tão lenta que os ciclos se tornam incompatíveis com ritmos biológicos. É um equilíbrio tão delicado que beira o milagroso. E você está vivenciando este milagre neste exato momento, completamente inconsciente dele. Mas há ainda uma dimensão desta história que não exploramos completamente: a dimensão humana. Não apenas como a biologia humana seria afetada, mas como a civilização, a cultura, toda a estrutura do que significa ser humano seria transformada. Considere algo tão básico quanto a medição do tempo. Toda que a nossa concepção de tempo é baseada na rotação da Terra. Um dia é uma rotação completa. Uma hora é um 24avos de uma rotação. Minutos e segundos são subdivisões disso. Até mesmo nossas semanas e meses têm raízes em ciclos astronômicos relacionados, direta ou indiretamente, à rotação e translação da Terra. Em um mundo sem rotação, como você mediria o tempo? Você ainda poderia usar a translação, um ano orbital, como unidade básica. Mas como você dividiria esse ano? Em quantas unidades? Baseado em quê? Mais fundamentalmente, como você manteria sanidade temporal em um mundo onde o sol não nasce nem se põe? Onde não há manhã, tarde, noite. Onde a própria estrutura que organiza a experiência humana desapareceu. Humanos sobreviventes, se houvesse algum, teriam que criar estruturas temporais artificiais. Talvez cronômetros mecânicos ou digitais, que mantêm um ciclo de 24 horas. Não porque corresponde a algo externo, mas porque a psicologia humana ainda precisa desse ritmo. Você acordaria não porque o sol nasceu, mas porque seu relógio disse que são 7 da manhã, mesmo que o sol esteja exatamente na mesma posição no céu que estava 24 horas atrás. Seria como viver em uma estação espacial permanente, onde ciclos de sono-vigília são artificialmente impostos porque não há pistas naturais de tempo. Exceto que não seria temporário, seria para sempre. E a cultura? Pense em quantas tradições humanas são baseadas no ciclo do sol. Festivais de solstício, celebrando o dia mais longo ou mais curto. Rituais ao amanhecer e ao entardecer. A poesia e literatura cheias de metáforas. Sobre o nascer e pôr do sol. Sobre a progressão do dia. Sobre a chegada da noite. Em um mundo sem esses ciclos, toda essa riqueza cultural se tornaria antiquada. Referências a um mundo que não existe mais. Seria como tentar explicar neve para alguém que vive em um deserto e nunca viu gelo. As palavras existiriam, mas a experiência que dá significado às palavras teria desaparecido. Novas culturas eventualmente surgiriam, supondo que a civilização sobrevivesse tempo suficiente. Culturas baseadas, não em ciclos solares, mas em... o quê? A migração periódica entre zonas climáticas? Os ciclos artificiais mantidos por tecnologia? Seria algo radicalmente alienígena. Uma forma de ser humano que nós, com nossas vidas ritmadas pelo girar da Terra, teríamos dificuldade até em imaginar. E aqui está uma ironia amarga. Nós, como espécie, já estamos interferindo com alguns dos ritmos naturais que a rotação da Terra proporciona. Poluição luminosa torna difícil ver as estrelas, obscurece a progressão natural da noite. Ambientes urbanos mantêm luz artificial constante, confundindo ritmos circadianos. Viajamos através de fusos horários em horas,
forçando nossos corpos a se ajustarem a ciclos dia-noite que não correspondem aos nossos relógios internos. Já estamos, em pequena escala, experimentando um pouco do que seria viver desconectado dos ritmos naturais da Terra. E os resultados não são encorajadores. Taxas crescentes de distúrbios de sono, problemas de saúde mental, desregulação, metabólica, tudo sugerindo que nós, como espécie, estamos profundamente entrelaçados com os ciclos que a rotação da Terra proporciona, de maneiras que só agora estamos começando a entender completamente. Mas vamos dar um passo atrás e considerar uma última dimensão desta catástrofe hipotética: a cosmológica, porque a Terra não gira sozinha no vácuo. Ela é parte de um sistema solar, que é parte de uma galáxia, que é parte de um universo. E sua rotação, embora pareça isolada e independente, está conectada a forças e histórias que se estendem através de bilhões de anos. A Terra começou a girar há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, quando nuvens de poeira e gás colapsaram para formar o sistema solar. A rotação inicial veio do momentum angular da nuvem original, conservado conforme a matéria se condensava. Cada partícula que colidiu e se fundiu trouxe seu próprio momentum, e o resultado líquido foi um planeta girando. Desde então, essa rotação tem estado lentamente diminuindo. Não por causa de alguma força misteriosa, mas por causa da Lua. A mesma Lua que você vê no céu noturno está, através de forças de maré, roubando o momentum angular da Terra. É um processo incrivelmente lento. A Terra está perdendo cerca de 2 milissegundos de duração do dia a cada 100 mil anos. Mas é real, mensurável, inexorável. Em alguns bilhões de anos, se nada mais interferir, a rotação da Terra se sincronizará com a órbita da Lua. Um lado da Terra sempre enfrentará a Lua, assim como um lado da Lua sempre enfrenta a Terra. Os dias serão muito mais longos, talvez equivalente a semanas ou meses atuais. Mas isso é tão distante no futuro que o Sol provavelmente terá se expandido em uma gigante vermelha e engolido a Terra de qualquer forma. Então, em um sentido cósmico, a rotação da Terra é transitória, uma fase temporária na longa história do planeta. Mas aqui está o que me fascina. Nós existimos precisamente neste momento de transição. Não nos primeiros dias do Sistema Solar, quando a Terra girava muito mais rápido e os dias duravam apenas algumas horas. Não no futuro distante, quando a rotação terá diminuído até quase parar. Mas agora, neste período de dias de 24 horas, de ciclos perfeitos para a vida complexa. É quase como se nossa existência dependesse de estarmos neste exato momento da história cósmica da Terra. E talvez dependa. Talvez vida complexa só possa surgir em planetas com rotações dentro de um certo range, muito rápido, e as forças centrífugas são destrutivas. Muito lento, e os ciclos dia-noite são incompatíveis com ritmos biológicos. Se isso for verdade, então a busca por vida em outros planetas deve considerar não apenas se há água líquida e uma atmosfera, mas se a rotação está na velocidade certa. Quantos planetas lá fora giram rápido ou devagar demais para sustentar vida como conhecemos? Quantos estão bloqueados tidalmente com suas estrelas, um lado eternamente iluminado e o outro eternamente escuro? Assim como a Terra seria se parasse de girar, mas continuasse orbitando? Talvez a Terra seja mais rara do que pensávamos, não apenas por estar na zona habitável, não apenas por ter água e uma atmosfera, mas por ter tudo isso e girar na velocidade certa. E você está aqui, neste momento, neste planeta incrivelmente improvável, girando através do espaço a velocidades que desafiam a intuição, completamente protegido e completamente inconsciente do movimento que torna sua existência possível. Há algo profundamente humilhante nisso. Toda a nossa história, todas as nossas lutas e triunfos, toda a arte e música e literatura que criamos, tudo depende deste giro invisível. Se parasse, tudo acabaria. Não imediatamente, mas inexoravelmente, ao longo de dias e semanas e meses, tudo que conhecemos entraria em colapso. E ainda assim, continua. A rotação persiste, estável, confiável, sem falhas há bilhões de anos.
É fácil tomar isso como garantido, pensar que é apenas assim que as coisas são, que sempre serão. Mas este exercício de imaginação revela a verdade. É contingente, dependente, milagroso em sua continuidade. Mas há uma última camada nesta história, uma última perspectiva que precisamos considerar antes de trazer esta jornada de volta ao momento presente. E é talvez a mais estranha de todas. Essa última perspectiva é sobre tempo, mas não tempo como normalmente pensamos. Não horas e minutos, mas tempo profundo, tempo geológico, tempo evolutivo, a escala de tempo em que planetas mudam e espécies surgem e desaparecem. Porque aqui está algo que raramente consideramos. A rotação da Terra não é apenas uma característica atual. Ela moldou toda a história da vida no planeta. Cada organismo que já existiu evoluiu sob a influência deste ciclo de 24 horas. Cada adaptação, cada estratégia de sobrevivência, cada comportamento foi refinado ao longo de milhões de gerações com este ritmo, como pano de fundo constante. Pássaros que migram usando o Sol como bússola, ajustando suas rotas baseados na posição solar ao longo do dia. Flores que se abrem pela manhã e fecham à noite, seguindo um cronograma tão preciso que você poderia, literalmente, dizer a hora observando um jardim. Predadores noturnos com olhos adaptados para caçar na escuridão. Presas diurnas cujos sentidos são otimizados para a luz do dia. Toda essa diversidade, toda essa complexidade, toda essa beleza intrincada da vida na Terra é construída sobre a fundação da rotação. Remove essa fundação e você não está apenas mudando o ambiente. Você está invalidando bilhões de anos de adaptação evolutiva. É como se toda a biblioteca do conhecimento biológico, acumulado ao longo de eras, subitamente se tornasse obsoleta. As estratégias que funcionaram por milhões de anos agora são desvantagens fatais. Os comportamentos que garantiam sobrevivência agora garantem extinção. E a velocidade com que tudo isso aconteceria é o que torna particularmente brutal. Evolução por seleção natural é geralmente um processo lento. Mudanças ambientais graduais ao longo de milhares ou milhões de anos permitem que populações se adaptem, que genes favoráveis se espalhem, que novas estratégias surjam. Mas se a Terra parasse de girar amanhã, não haveria tempo para a adaptação. A mudança seria instantânea e absoluta. Não haveria gerações para selecionar mutações vantajosas. Não haveria oportunidade para aprendizado ou ajuste comportamental. Seria simplesmente um colapso, rápido e completo, exceto talvez para as bactérias. As bactérias são extraordinariamente resilientes. Elas existem em praticamente todos os ambientes da Terra, desde fontes hidrotermais no fundo do oceano até o gelo antártico, desde lagos ácidos até o interior de rochas quilômetros abaixo da superfície. Algumas podem entrar em estados de dormência que as tornam virtualmente indestrutíveis, sobrevivendo sem água, sem nutrientes, até sem atmosfera por décadas ou séculos. Se a Terra parasse de girar, as bactérias sobreviveriam. Não, todas, certamente. Muitas morreriam nos cataclismos iniciais ou nas mudanças ambientais subsequentes. Mas algumas sobreviveriam, em bolsões profundos no solo, em fendas rochosas protegidas, em ambientes extremos que já são tão hostis que as condições na superfície, por piores que se tornassem, não seriam muito diferentes. E ao longo de milhões de anos, essas bactérias sobreviventes poderiam evoluir, poderiam se diversificar, poderiam, teoricamente, dar origem a novas formas de vida complexa, adaptadas a este mundo transformado. Mas seria vida fundamentalmente diferente. Não haveria plantas como conhecemos, porque plantas como conhecemos dependem de ciclos de luz. Não haveria animais como conhecemos, porque animais como conhecemos evoluíram em ecossistemas baseados em plantas. Seria algo novo, algo alienígena, algo que, olhando de fora, você poderia nem reconhecer como relacionado à vida que veio antes. É uma forma estranha de continuidade. A vida continua, mas nada que valorizamos, nada que reconheceríamos como familiar, persistiria.
É simultaneamente esperançoso e desolador. Esperançoso porque sugere que a vida é mais resiliente que qualquer catástrofe individual. Desolador porque essa resiliência vem ao custo de perder tudo que torna a vida atual significativa. E isso me leva a uma reflexão mais filosófica, uma que tem pairado na periferia desta discussão desde o início. O que exatamente estamos valorizando quando valorizamos a vida? Quando dizemos que queremos preservar a vida na Terra, estamos falando sobre vida em abstrato, qualquer configuração de química autorreplicante. Ou estamos falando especificamente sobre esta vida, esta configuração particular de ecossistemas e espécies que existe agora? Porque se a Terra parasse de girar e bilhões de anos depois surgisse uma nova biosfera de bactérias adaptadas a ciclos de 6 meses, tecnicamente a vida teria continuado. Tecnicamente a Terra ainda seria um planeta vivo, mas tudo que importa para nós, tudo que valorizamos, teria desaparecido. As florestas, os oceanos cheios de vida, os animais em sua diversidade infinita e, claro, nós, a humanidade, com toda a nossa arte e ciência, e cultura, e amor, e sofrimento. Tudo isso seria apenas um breve momento na história do planeta, uma fase transitória entre uma biosfera e a próxima. É uma perspectiva humilhante e estranhamente libertadora ao mesmo tempo. Humilhante porque revela quão contingente é nossa existência, quão dependente de circunstâncias específicas. Libertadora porque remove o peso de pensar que somos o ápice da história planetária, o propósito final de bilhões de anos de evolução. Não somos. Somos apenas um padrão transitório de complexidade, possível apenas sob condições específicas, destinado eventualmente a dar lugar a outros padrões. A rotação da Terra criou as condições para nossa existência. Se essa rotação parasse, essas condições desapareceriam, e nós com elas. Mas enquanto a rotação continua, enquanto os dias sucedem, as noites em seu ritmo eterno, nós persistimos, e há algo profundamente precioso nessa persistência, precisamente porque é temporária, precisamente porque depende de fatores além de nosso controle. Agora, vamos considerar uma última camada de complexidade, algo que torna este cenário ainda mais interessante do ponto de vista científico. O que realmente causaria a Terra a parar de girar? Porque, entenda, isso não é algo que poderia acontecer espontaneamente. A rotação da Terra tem momentum angular, uma quantidade física que, pela lei de conservação, não pode simplesmente desaparecer. Para a Terra parar de girar, esse momentum angular teria que ir para algum lugar. Em princípio, você poderia imaginar alguns cenários cataclísmicos. Um impacto de asteroide absolutamente massivo, do tamanho de um planeta menor, atingindo a Terra em exatamente o ângulo certo e com exatamente a velocidade certa para cancelar o momentum rotacional. Mas um impacto assim não apenas pararia a rotação, provavelmente destruiria completamente o planeta, vaporizando a crosta e possivelmente até dispersando a massa da Terra em uma nuvem de detritos orbitando o Sol. Ou talvez alguma força gravitacional extrema, como a Terra passando muito perto de um buraco negro ou estrela de nêutrons. Mas, novamente, as forças de maré envolvidas seriam tão extremas que o planeta seria despedaçado muito antes que a rotação fosse afetada significativamente. Não há cenário realístico onde a Terra simplesmente para de girar enquanto permanece intacta o suficiente para que o cenário que estivemos explorando se desenrole. E talvez isso seja reconfortante. Significa que este pesadelo específico é fisicamente impossível, pelo menos da forma como o descrevemos. Mas há um cenário mais realista, mais lento, que poderia eventualmente levar a algo semelhante: o travamento de maré que mencionei anteriormente. Ao longo de bilhões de anos, a rotação da Terra continuará diminuindo devido à fricção de maré com a Lua. Eventualmente, muito tempo no futuro, a Terra poderia ficar travada com a Lua, sempre apresentando a mesma face para ela. Nesse ponto, a Terra ainda estaria girando tecnicamente, mas tão lentamente que um dia duraria o equivalente a semanas ou meses atuais. Muitos dos efeitos que descrevemos ocorreriam,
apenas em escala de tempo mais lenta e com gradações mais sutis. Mas isso está bilhões de anos no futuro, tão distante que o Sol terá mudado, que a própria geografia da Terra será irreconhecível, que qualquer vida que existir então terá evoluído de formas que não podemos imaginar. Então, embora seja um destino real esperando pela Terra, não é um destino relevante para nós, para nossa civilização, para qualquer futuro previsível. E talvez seja exatamente isso o ponto. A rotação da Terra continuará, estável e confiável por todo o tempo que importa para a escala humana. Nossos filhos verão o mesmo ciclo de dia e noite que vemos. Os filhos deles também. Gerações futuras, milhares de anos adiante, ainda acordarão com o nascer do Sol e adormecerão sob as estrelas. A continuidade é garantida, não por promessa divina ou sorte cósmica, mas por física simples. Momentum angular conservado, forças previsíveis. Um sistema que, uma vez estabelecido, persiste por pura inércia. E ainda assim, há fragilidade nessa robustez. Porque, embora a rotação em si seja estável, tudo que depende dela é vulnerável. Os ecossistemas, os padrões climáticos, a distribuição de água, até mesmo o campo magnético. Todos esses sistemas secundários são sensíveis a perturbações, mesmo que a rotação subjacente permaneça constante. Mudanças climáticas causadas por atividade humana podem não afetar a rotação da Terra, mas afetam os padrões de vento e corrente oceânica que a rotação cria. Poluição não diminui o giro do planeta, mas obscurece os ciclos de luz que permitem à vida fotossintética sincronizar seus ritmos. Destruição de habitat não muda a duração do dia, mas elimina os organismos, que evoluíram para prosperar nessa duração específica. Em outras palavras, embora este cenário hipotético de parada total da rotação seja impossível, cenários onde interferimos com os sistemas que a rotação sustenta são não apenas possíveis, mas já estão acontecendo. E embora os efeitos sejam menos dramáticos que ventos supersônicos e tsunamis apocalípticos, são reais, mensuráveis e potencialmente devastadores ao longo de tempo suficiente. Talvez seja isso que este exercício de imaginação realmente nos ensina. Não que devemos temer a parada súbita da rotação da Terra, algo que sabemos ser impossível, mas que devemos apreciar a delicadeza dos sistemas que a rotação possibilita e reconhecer que esses sistemas, embora apoiados por uma fundação robusta, são eles mesmos frágeis. Os ritmos circadianos que governam toda a vida complexa são robustos ao longo de milhões de anos, mas podem ser perturbados por poluição luminosa em décadas. As correntes oceânicas que distribuem calor e nutrientes têm fluído por eras geológicas, mas podem ser alteradas por mudanças na temperatura e salinidade da água em séculos. O campo magnético que nos protege tem existido por bilhões de anos, mas é sensível a mudanças na dinâmica do núcleo que ainda não entendemos completamente. Somos passageiros em um planeta que gira através do vácuo a velocidades inimagináveis, protegidos por camadas de sistemas interdependentes que transformam esse movimento caótico em um ambiente onde a vida não apenas sobrevive, mas prospera em diversidade espetacular. E a única razão pela qual podemos ignorar esse milagre, pela qual podemos tomar tudo isso como garantido, é porque funciona tão perfeitamente que se torna invisível. Mas por um momento, nesta jornada, através de um cenário impossível, conseguimos ver. Conseguimos apreciar visceralmente o que normalmente permanece oculto. A rotação invisível, os ritmos imperceptíveis, os equilíbrios delicados que se mantêm não por magia, mas por física, química, bilhões de anos de ajuste evolutivo. E agora, tendo visto, tendo realmente compreendido o que a parada da rotação significaria, podemos voltar ao mundo real com uma apreciação renovada. Não é apenas que a Terra gira, é que ela gira exatamente na velocidade certa, criando dias exatamente da duração certa, gerando campos magnéticos exatamente fortes o suficiente, distribuindo água e calor exatamente de formas que tornam a vida complexa possível. É um equilíbrio tão preciso que desafia a
probabilidade. E você está vivendo dentro desse equilíbrio agora, neste momento, enquanto escuta estas palavras. Você está girando. Sempre esteve, sempre estará, pelo menos por toda a sua vida e a vida de incontáveis gerações futuras. O chão sob seus pés parece sólido e imóvel, mas está carregando você através do espaço a 1.600 km por hora. O ar que você respira parece calmo, mas está viajando junto com você. Uma bolha atmosférica presa à superfície pela gravidade e mantida no Mwanyu-Ma, lugar pela rotação. Até mesmo sua percepção de tempo, sua sensação de que horas têm uma certa duração e dias têm um certo ritmo, é calibrada por esse giro invisível. Você é, em um sentido muito literal, uma criatura da rotação. Seu corpo, sua mente, seus ritmos biológicos, tudo foi moldado por bilhões de anos de evolução sob a influência deste ciclo de 24 horas. Você não poderia existir sem ele, não da forma que você existe agora, não com a consciência que permite que você contemple sua própria existência. E há algo profundamente comovente nessa realização. E você não é separado do planeta, não é um observador externo olhando para a Terra de fora. Você é parte dela. Você é feito da mesma matéria que gira junto, governado pelas mesmas forças, participante do mesmo movimento cósmico. Quando a Terra gira, você gira. Quando os oceanos fluem em seus padrões ditados pela rotação, a água em seu corpo responde aos mesmos princípios. Quando o campo magnético protege o planeta da radiação solar, ele protege você também. Não há separação. Não há distinção real entre você e o sistema planetário que você habita. Essa unidade, essa integração profunda, é fácil de esquecer na vida cotidiana. Vivemos em ambientes construídos, rodeados por tecnologia, isolados das forças naturais por camadas de civilização. É fácil começar a pensar em nós mesmos como separados, como algo adicionado ao planeta, em vez de emergente dele. Mas cenários como este, exercícios de imaginação que nos binômios forçam a contemplar a remoção de aspectos fundamentais do ambiente planetário, revelam a verdade. Nós não estamos apenas no planeta. Somos do planeta. E nossa existência continuada depende absolutamente da continuação das condições que nos criaram. A rotação continuará. A física garante isso. Mas os sistemas secundários que a rotação sustenta, os ecossistemas e climas e padrões que fazem da Terra um lugar onde humanos podem viver, esses são mais frágeis. Esses requerem não apenas as fundações robustas da rotação planetária, mas também o equilíbrio delicado de incontáveis fatores que nós, como espécie, temos o poder de perturbar. E talvez seja essa a lição final deste pensamento sombrio. Não que devemos temer o impossível, mas que devemos valorizar o improvável. Não que a Terra está em perigo de parar de girar, mas que os sistemas que tornam esse giro relevante para a vida são vulneráveis de maneiras que importam. Cada extinção de espécie é uma pequena parada de ritmo no grande sistema de vida. Cada alteração climática é uma perturbação nos padrões que a rotação cria. Cada poluente na atmosfera ou oceano é uma interferência com os ciclos que sustentam a complexidade biológica. Nenhuma dessas coisas para a rotação, mas todas afetam o que a rotação possibilita. E acumuladas ao longo de tempo suficiente, poderiam transformar a Terra em algo tão alienígena para a vida atual quanto seria um planeta que parou de girar. A diferença é que essas mudanças graduais, essas perturbações incrementais, são coisas que podemos influenciar. São consequências de escolhas humanas, não de inevitabilidades físicas. E isso significa que, diferente do cenário hipotético que exploramos, esses destinos não são selados. São contingentes. Ainda há tempo, ainda há possibilidade de diferentes caminhos. Mas apenas se reconhecermos a fragilidade subjacente, apenas se compreendermos que a aparente robustez do sistema planetário é construída sobre equilíbrios que podem ser perturbados. Apenas se apreciarmos que o giro invisível da Terra, por mais estável que seja, sustenta sistemas visíveis que são qualquer coisa menos garantidos. E talvez, no final,
seja por isso que vale a pena explorar cenários impossíveis. Não porque vão acontecer, mas porque nos ajudam a ver o que é real com olhos novos. Não porque devemos temer catástrofes hipotéticas, mas porque devemos apreciar a ausência de catástrofe, a continuação milagrosa do normal. A Terra continua girando. Os dias continuam sucedendo às noites. Os oceanos permanecem em seus lugares. A atmosfera permanece presa à superfície. O campo magnético continua sua proteção invisível. Tudo funciona perfeitamente, constantemente, sem falhas. E nós continuamos nossa existência dentro desse sistema, geralmente inconscientes dele, ocasionalmente contemplando-o em momentos de quietude, sempre dependentes dele de formas que apenas começamos a compreender totalmente. Mas há uma última dimensão desta história que precisamos explorar, algo que vai além da física e biologia. Algo que toca o cerne do que significa estar vivo e consciente neste momento particular da história cósmica. É sobre perspectiva, sobre a forma como compreendemos nosso lugar no universo. Você vê, há algo profundamente estranho em ser humano no século XXI. Somos, até onde sabemos, a primeira espécie na Terra a compreender completamente que o planeta está girando. A primeira a medir a velocidade exata dessa rotação. A primeira a prever como ela mudará ao longo de bilhões de anos. A primeira capaz de imaginar, com precisão científica, o que aconteceria se ela parasse. Por milhões de anos, organismos viveram e morreram sob a influência da rotação sem ter qualquer conceito dela. Pássaros migravam usando o Sol, sem saber que a Terra girava. Plantas seguiam ciclos de luz sem compreender sua origem astronômica. Até mesmo humanos ancestrais, por dezenas de milhares de anos, experimentaram o dia e a noite sem entender que eram causados pelo movimento do próprio chão sob seus pés. E então, em um lampejo incrivelmente breve de tempo histórico, nos últimos poucos séculos, nós descobrimos, medimos, compreendemos. E agora, você pode estar deitado em sua cama, aparentemente imóvel, enquanto sabe intelectualmente que está viajando a velocidades supersônicas através do vácuo. Há uma estranheza nessa dupla consciência. Seu corpo sente imobilidade, seus sentidos reportam solidez e estabilidade, mas sua mente conhece a verdade. Você está em movimento frenético, carregado por forças planetárias tão vastas que desafiam a compreensão visceral. E não é apenas a rotação. Enquanto a Terra gira a 1.600 km por hora, ela também está orbitando o Sol a aproximadamente 108.000 km por hora. E o próprio Sol está orbitando o centro da galáxia a 828.000 km por hora. E a galáxia está se movendo através do espaço intergaláctico a mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Você está, neste exato momento, participando de múltiplos movimentos simultâneos através do cosmos, cada um em uma escala que torna o anterior parecer trivial. E você não sente nada, absolutamente nada. Está tão perfeitamente em sincronia com todos esses movimentos que a única forma de saber que estão acontecendo é através de observação cuidadosa e cálculo matemático. É como se o universo conspirasse para ocultar sua própria dinâmica de nós, para nos apresentar uma ilusão de estabilidade tão convincente que levou toda a história humana até recentemente para perfurá-la. E isso levanta uma questão fascinante. O que mais está oculto? Que outros aspectos fundamentais da realidade são tão perfeitamente imperceptíveis que ainda não os descobrimos? Que outras ilusões estamos vivendo dentro delas, tão completamente que nem sabemos que há algo a ser questionado? A rotação da Terra nos ensina humildade epistemológica. Nos mostra que a experiência direta pode ser profundamente enganosa, que o óbvio pode estar completamente errado, que a realidade opera em níveis que nossos sentidos nunca foram projetados para detectar. Nossos ancestrais não eram estúpidos por acreditar que a Terra estava parada e o Sol se movia. Eles estavam sendo perfeitamente racionais, confiando em seus sentidos e experiência direta.
A verdade era simplesmente contraintuitiva demais, escondida demais atrás de camadas de física que requerem instrumentos e matemática para revelar. E se aplicarmos essa lição mais amplamente, se reconhecermos que muito do que parece óbvio pode estar errado de formas que ainda não podemos ver, o que isso nos diz sobre nossa compreensão atual do universo? Achamos que entendemos gravidade, mas a matéria escura sugere que há algo fundamental que não compreendemos. Achamos que entendemos o espaço-tempo, mas a energia escura sugere que estamos perdendo algo crucial. Achamos que entendemos consciência, mas o problema mente-corpo permanece tão misterioso quanto sempre foi. Talvez haja rotações de tipos diferentes, movimentos de realidade que simplesmente não temos os instrumentos ou conceitos para detectar ainda. Talvez daqui a 1000 anos, humanos futuros olharão para nossa cosmologia atual, da mesma forma que olhamos para a crença de que a Terra estava parada, compreensível dado o que sabíamos, mas fundamentalmente incompleta. Mas voltando ao nosso cenário, há algo profundamente poético no exercício de imaginar a parada da rotação. Porque ao contemplar a remoção do movimento invisível, nós o tornamos visível. Ao imaginar sua ausência, aprendemos a apreciar sua presença. É como aquela velha história sobre peixes que não sabem o que é água, porque estão sempre imersos nela. A rotação da Terra é nossa água, nosso meio invisível. Contexto tão fundamental para nossa existência que se torna imperceptível. Apenas ao imaginar sua remoção, conseguimos realmente vê-la pelo que é. E o que vemos, quando finalmente olhamos, é extraordinário. Vemos um sistema de complexidade estonteante, onde um único parâmetro, a velocidade de rotação, cascateia através de incontáveis outros sistemas, cada um dependente do anterior, todos interligados em uma teia de causalidade tão intricada que desafia descrição completa. A rotação cria o ciclo dia-noite, que permite ritmos circadianos, que organizam o metabolismo, que possibilitam vida complexa. A rotação cria o dínamo magnético, que gera o campo magnético, que desvia o vento solar, que protege a atmosfera, que permite respiração. A rotação cria força centrífuga, que afeta a distribuição dos oceanos, que influencia correntes, que distribuem calor, que regulam clima. Não são cadeias lineares de causa e efeito. São redes, malhas, loops de feedback, onde cada elemento afeta múltiplos outros, onde causas se tornam efeitos que se tornam causas novamente. É um tipo de complexidade que só surge em sistemas que tiveram bilhões de anos para se integrar, para desenvolver. Interdependências tão profundas que as partes individuais se tornam inseparáveis do todo. E você, como organismo consciente, é simultaneamente produto dessa complexidade e observador dela. Você é feito por esses sistemas e capaz de compreendê-los. Você é tanto participante quanto testemunha do milagre planetário que é a Terra, girando através do espaço carregando vida em sua superfície. Há momentos raros e preciosos, quando essa dupla natureza se torna visceralmente aparente. Momentos onde você sente, realmente sente, a improbabilidade extraordinária da sua existência. Não apenas que você existe, mas que você existe agora, neste momento particular da história cósmica, neste planeta particular, com suas propriedades particulares, capaz não apenas de viver, mas de contemplar sua própria vivência. Talvez este seja um desses momentos para você. Talvez, após esta jornada através de um apocalipse hipotético, você possa sentir algo mudando na sua percepção, uma apreciação nova pelo ordinário, uma admiração renovada pelo que normalmente é invisível. A próxima vez que você vir o sol nascer, talvez você se lembre que não é o sol que se move, mas você. Você está girando para encontrá-lo, carregado pela rotação da Terra. A próxima vez que sentir o vento em seu rosto, talvez você reconheça que esse vento existe porque o planeta está girando, criando padrões de pressão atmosférica que se manifestam como brisa. A próxima vez que você adormecer à noite e acordar pela manhã, talvez você aprecie que seu corpo sabe fazer isso,
que bilhões de anos de evolução sob este ciclo específico de luz e escuridão calibraram seus ritmos internos tão precisamente que você pode antecipar o amanhecer antes que ele chegue. Essas percepções não mudam os fatos. O Sol continuará nascendo independentemente de você pensar sobre a rotação. Seus ritmos circadianos continuarão funcionando mesmo se você nunca considerar sua origem. A Terra continuará girando completamente indiferente à sua apreciação, ou falta dela, mas talvez mudem algo em você. Talvez tornem o mundo um pouco menos tomado como garantido, um pouco mais admirável, um pouco mais precioso, precisamente porque você agora compreende, de forma que não compreendia antes, quão contingente é tudo. E essa é, talvez, a razão mais profunda para explorar cenários impossíveis. Não para nos assustar, não para nos fazer ansiosos sobre catástrofes que não acontecerão, mas para nos despertar para o milagre do que já está acontecendo, o tempo todo, de forma tão confiável que se torna invisível. A Terra gira. Este simples fato, esta única característica planetária, é a diferença entre um mundo vibrante de vida complexa e uma rocha estéril orbitando o Sol. É a diferença entre ecossistemas e desertos, entre diversidade e desolação, entre você existindo para contemplar estas palavras e você nunca tendo existido de forma alguma, e gira na velocidade exata certa, não muito rápida, não muito devagar, mas precisamente calibrada ao longo de bilhões de anos para criar condições onde a vida não apenas sobrevive, mas floresce em formas de complexidade e beleza que ainda estamos descobrindo. Cada espécie que você já viu é um testemunho da adequação dessa velocidade rotacional. Cada ecossistema é prova de que os ciclos criados pela rotação são compatíveis com a existência biológica. Cada momento da sua própria vida é evidência de que você pertence a este planeta específico com suas propriedades específicas. E quando você realmente internaliza isso, quando deixa essa realização penetrar além do conhecimento intelectual para se tornar compreensão visceral, algo muda. O mundo parece simultaneamente mais frágil e mais robusto. Mais precário porque depende de tantos fatores alinhados perfeitamente. Mais estável porque esses fatores têm persistido por íons e continuarão persistindo por íons mais. Você se torna, paradoxalmente, tanto mais ansioso quanto mais calmo. Mais ansioso porque percebe vulnerabilidades que antes eram invisíveis. Mais calmo porque compreende que essas vulnerabilidades são sustentadas por fundações incrivelmente robustas. A rotação da Terra não vai parar. A física simplesmente não permite. Mas os sistemas que a rotação sustenta podem ser perturbados, e alguns desses sistemas estão sob estresse agora, neste momento, por atividades humanas. Reconhecer isso não é pessimismo ou alarmismo. É simplesmente ver claramente o que está diante de nós. E ver claramente é o primeiro passo para agir, sabiamente. Não com pânico, não com desespero, mas com a compreensão de que somos participantes em sistemas maiores que nós mesmos, sistemas que nos precederam e que nos sucederão, mas que também são, em parte, moldados por nossas escolhas. Cada decisão sobre como usamos energia afeta padrões climáticos que são, em última análise, produtos da rotação da Terra interagindo com radiação solar. Cada escolha sobre habitat e conservação afeta ecossistemas que evoluíram sob ciclos de luz criados pela rotação. Cada ação que tomamos reverbera através de sistemas interconectados, de formas que são difíceis de prever, mas impossíveis de negar. Não somos impotentes diante de forças planetárias, mas também não somos separados delas. Somos parte da teia, fios no tecido maior, capazes de influenciar os padrões, mesmo que não possamos controlá-los completamente. E talvez seja isso que cenários como este realmente nos ensinam no final. Não os detalhes específicos de ventos supersônicos e oceanos redistribuídos, embora esses sejam fascinantes por si mesmos, mas a lição mais profunda de integração.
de pertencimento, de ser parte de algo vastamente maior que nós mesmos. Você não está apenas na Terra, você é da Terra, feito da mesma matéria que compõe o planeta, governado pelas mesmas leis físicas, participante dos mesmos ciclos. Quando a Terra respira através de suas estações, você respira com ela. Quando os oceanos fluem em seus padrões antigos, a água em suas células ressoa com o mesmo movimento. Quando o planeta gira através do espaço, você gira também, indistinguível do movimento, parte dele. Essa unidade não é metafórica, é literal, física, inegável. Você é um padrão temporário de complexidade organizada que emergiu das condições planetárias específicas e que depende absolutamente da continuação dessas condições. Não há separação real. Não há você distinto de ambiente. Há apenas um sistema integrado, expressando-se momentaneamente através da forma que você chama de si mesmo. E em algumas décadas, talvez um século se você tiver sorte, essa forma particular se dissolverá de volta ao planeta. Os átomos que temporariamente foram, você retornarão aos ciclos maiores. O carbono voltará à atmosfera, o nitrogênio ao solo, a água aos oceanos. E o planeta continuará girando, carregando novos padrões de complexidade, novas formas temporárias de consciência, cada uma experimentando sua própria ilusão de separação antes de dissolver-se de volta à unidade. É uma perspectiva que pode parecer desoladora ou libertadora, dependendo de como você a recebe. Desoladora se você se apega à ilusão de permanência individual. Libertadora se você pode abraçar o fluxo, a impermanência, a participação em algo que transcende qualquer vida individual. A rotação da Terra continuará por bilhões de anos. Você participará dela por apenas algumas décadas, mas durante essas décadas, você é parte dela tão completamente quanto qualquer oceano ou montanha. Você contribui, por menor que seja, para o momentum total do planeta. Sua massa, pequena como é, adiciona-se à massa total que está girando. Você não é espectador, você é participante. E talvez haja consolo nisso, em saber que você pertence, que você não é um acidente, não é algo adicionado ao planeta, mas algo que emergiu dele naturalmente, inevitavelmente, dadas as condições certas e tempo suficiente. Você é o que acontece quando um planeta gira na velocidade certa, na distância certa de uma estrela, por bilhões de anos. Você é o universo tomando consciência de si mesmo, mesmo que temporariamente, mesmo que de forma limitada. Agora, enquanto você ouve isto, talvez esteja quase adormecendo. Talvez seus pensamentos estejam se tornando mais lentos, mais difusos, à medida que a consciência cede ao sono. E há algo apropriado nisso, porque o sono também é parte dos ritmos criados pela rotação. Seu corpo sabe quando é hora de dormir, porque bilhões de anos de evolução calibraram seus relógios internos ao ciclo de dia e noite. Então, se você está com sono, não lute contra isso. Deixe-se derivar. Deixe sua consciência se dissolver gentilmente nas sombras. Você continuará girando enquanto dorme, carregado pela Terra, através do vácuo a 1.600 km por hora, completamente seguro, completamente protegido, completamente parte do sistema planetário que nunca para, nunca hesita, nunca falha. E se você não está com sono, se está acordado e alerta, absorvendo estas ideias, também está bem. Você continuará girando. A rotação não se importa se você está consciente dela ou não. Ela continua, indiferente, mas não hostil, a fundação invisível sobre a qual toda sua experiência se constrói. Amanhã, o sol nascerá novamente. Não porque o sol se move, mas porque você está girando para encontrá-lo. E você sentirá aquele momento de transição de escuridão para a luz, aquele despertar gradual que sentimos como algo natural, como algo que sempre foi e sempre será. E será, pelo menos por todo o tempo que importa na escala humana. A rotação continuará. Os dias sucederão às noites, as estações fluirão em seus ciclos eternos, e a vida em toda a sua complexidade extraordinária persistirá porque as condições que a tornaram possível permanecem.
Não porque somos especiais ou escolhidos ou protegidos por alguma força cósmica benevolente, mas simplesmente porque a física funciona, porque momentum angular é conservado, porque a Terra, uma vez posta em rotação há bilhões de anos, continuará rotacionando até que forças externas suficientemente poderosas a perturbem. E no universo vasto e geralmente vazio, tais forças são raras, distantes, improváveis no extremo. Então, durma tranquilo, se é noite onde você está, ou siga seu dia, com apreciação renovada. Se é dia, você está seguro, não perfeitamente, não eternamente, mas suficientemente para sua vida e milhões de vidas futuras. O planeta continuará girando, os sistemas continuarão funcionando, e você continuará sendo parte disso tudo, conscientemente ou não, acordado ou dormindo, sempre. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através de um pesadelo impossível e de volta à apreciação do real. Obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção, seus pensamentos a explorar essas ideias comigo. Seja você esteja ouvindo isto enquanto adormece, ou durante uma caminhada, ou em um momento de quietude roubado de um dia agitado, agradeço sua presença aqui. Se este vídeo ressoou com você, se mudou um pouco sua percepção do ordinário, considere compartilhá-lo. Não pelos números, mas porque talvez alguém que você conhece também apreciaria este convite a ver o mundo com olhos novos. E se você tem pensamentos, reflexões, se este cenário despertou questões ou insights, deixe-os nos comentários. Eu leio todos e há sempre algo a aprender das perspectivas de outras pessoas. Para aqueles de vocês que estão acordados, desejo um dia maravilhoso, cheio de pequenos momentos de admiração quando você percebe o extraordinário escondido dentro do ordinário. Para aqueles adormecendo, desejo sonhos tranquilos, sabendo que acordará para o mesmo sol nascendo, a mesma terra girando, os mesmos ciclos eternos continuando. Boa noite, onde quer que você esteja no mundo. Ou bom dia, ou boa tarde. Não importa a hora, a rotação continua, carregando você, agora e sempre, através do cosmos. E há algo profundamente reconfortante em saber que, embora tudo mude, essa constante permanece. Até a próxima jornada.